Oi! Vamos voltando. Teve que ir lá pro IGTV de novo. Adriana Belonga. E lá vamos nós, segunda parte. Moisés já tá aqui. Márcia Papote. Tava lá, né, Márcia? Júnior Prata! Oiê! Vamos lá, cadê esse pessoal? Obrigada, Camila! É misto de usar memórias e imaginação? Não, esqueça a memória. Não tem nada com a memória. O que tem é imaginação, só que associada a a coisas suas reais. Ao que você quer de verdade, ao que aconteceria com você pessoalmente, como você pessoalmente se sentiria diante de determinadas situações. Não é memória, tá? Saudade também, Júnior. Ela é imaginária, ela não existe. Você só cria, você dá uma viajada naquela fantasia e depois você sai dela, tá? Esqueçam a memória, é mais simples do que isso. Simplifiquem. Imaginem uma situação que vocês não viveram, que se vocês vivessem, vocês se sentiriam de uma determinada maneira. É só isso. Pede pra Ju usar o 4G. Pronto. Walter tá aí, Bruno Pego. Voltaram, né, gente? Vamos lá, Moses. Vou te chamar. Ué, cadê? Por que eu não tô conseguindo, gente? Parou tudo? Pronto! Mauro, Deise! Pronto! Finalmente. Obrigada, Moisés, por esperar. Imagina. E aí? E aí, Moses? E aí, Você Fê? quer falar como foi para você a preparação? Que parte te chamou a atenção? Alguma coisa que você queira falar sobre esse exercício? Como foi para você? Então, acompanhando a live, né, é muito bacana perceber que essa preparação emocional, ela é muito individual, né? Ela é muito particular mesmo, assim. E Sim. algo, como a Renata disse, assim, que eu me identifiquei,
Todas as vezes que eu faço essa preparação, que eu trabalho alguém da minha família, sempre me afeta, né? Sempre é um recurso que eu consigo criar. E o quanto também criar essa situação com detalhes mesmo, assim, com todos os detalhes, o quanto isso engrandece essa sensação com que você vai entrar em cena, com esse sentimento, né? Você entra muito abastecido em cena. E desde que eu conheci essa preparação, quando eu vejo um trabalho, um monólogo, por exemplo, principalmente os monólogos que eu vejo atrás, assim, que eu fiz, eu percebo que da metade para frente o monólogo ficou legal, porque eu comecei a me afetar ali conforme a relação que eu permiti que a cena trouxesse. Mas quando eu faço essa preparação emocional e entro, eu sinto que eu estou mais abastecido e a partir daquele momento tudo acontece. Eu abandono o que aconteceu, o que eu imaginei, eu entro muito entregue, imbuído desses sentimentos que eu fiz essa preparação com essas circunstâncias imaginárias com pessoas reais. Então eu vejo que o início da cena ela já está preenchida, né? Ela já está com esse lugar interessante, vamos dizer. Já é um lugar que você consegue segurar o espectador. Caraca, está acontecendo alguma coisa ali. O olhar dele está me dizendo alguma coisa. Então a cena, eu sinto que as cenas elas já ficam mais preenchidas e automaticamente, né, a gente perde esse lugar de querer mostrar ou demonstrar alguma coisa. Você já entra preenchido e tudo acontece a partir dali, porque você está naquele momento presente. Você deixa fluir a partir de então. Pois é, você falou uma coisa interessante, que é essa história de ser secreto, né? Porque é mesmo, sabe? Assim, eu peço para falar, por exemplo, a situação da Renata, ela podia falar, ela estava à vontade para falar, mas não tipo, você não precisa falar sobre isso, ninguém precisa saber que exercício você fez para você chegar naquele lugar. Você precisa saber e aquilo tem que funcionar para você. Que situação te levaria a determinados estados emocionais? O Meisner fala, é uma das coisas mais secretas que o ator trabalha, é esse exercício de preparação emocional. É uma das ferramentas mais secretas, é um dos momentos mais únicos. E eu sugiro muito que os meus atores, quando estudem as cenas, eles façam quietos, isolados. Se lembrem, não tem ninguém olhando, não tem câmera, não tem ninguém pegando vocês. É vocês com vocês mesmos. Vocês acreditam no que vocês estão falando? Vocês acreditam no que vocês estão sentindo? Ninguém está vendo. Como é que você vai devagar percebendo que aquilo te afeta de verdade? E a gente percebe. Depois, fala. Principalmente criando esses detalhes, né? Como você falou no caso da Renata, o valor, qual que é esse valor? O que isso, quando você cria essa atmosfera, né, imaginária, realmente te coloca nesse lugar muito íntimo. Eu acho que tem até uma fala que você me disse, né, do Stanislavski, que você traduziu, do Meisner, esse lugar que é muito íntimo seu, né? É um lugar secreto. É muito secreto, eu marquei, eu acho. E você vai criar com as suas próprias dores ou alegrias, com as suas próprias circunstâncias que te afetam de fato. E muito importante. Fala. Eu vejo aqui na live algumas pessoas perguntando sobre como fazer para abandonar. É muito importante você ter essa consciência de que isso é só para te afetar, né, emocionalmente, é só para te alcançar esse resultado emocional, mas que depois é tudo uma imaginação, tudo passa, tudo passou, vai fluir a partir... Fica para trás, porque é passado mesmo. Quando o presente é sempre mais importante. O presente é o que vale, né? Até para para você conseguir receber, né, isso na cena. Quando a gente fez esse exercício em aula, eu lembro que
você deu um minuto, 2 minutinhos para a gente concentrar nessa preparação e logo a gente voltou fazendo esse exercício de repetição. Sim. E durante essa troca, a gente foi para outro lugar, para outra sensação. Teve até uma virada eu entrei Teve. ocupado, triste, mas aquela troca me levou para outro lugar, porque a partir daquele momento que eu entrei ali, eu permiti essa troca e não fiquei preso nessa sensação, não fiquei querendo segurar essa tristeza ou essa alegria. Eu deixei aquele preenchimento, né? Aquele abastecimento do sentimento fluir, que aí ele vai para outro lugar, você vai deixar com que as coisas aconteçam de verdade, né? Naquele momento, de fato. Exatamente. Então, o que o Moisés está falando é que esse exercício ele é feito da seguinte forma: você se prepara emocionalmente, você faz esse exercício, depois você volta. Quando você volta, o outro ator vai fazer a repetição com você. Aquilo é como se fosse a cena, então, suponhamos que seja uma cena. O que acontece é que o exercício de repetição sempre mantém o ator atento e presente, que a gente continua, então, esse treinamento da atenção e da presença do ator. Então, é isso que acontece em cena, né? Você vem de algum lugar, mas então você lida com o que acontece com você e aí aquilo vai se desfazendo naturalmente. Pode ser que aconteça uma coisa completamente diferente ali, como aconteceu no caso do Moisés. Acho que até começaram a rir, não sei se teve, com quem você fez, eu não me lembro, mas assim, vai virando outra coisa, porque você não fica segurando aquilo que você está lá. O que acontece aqui é o que vale. Né? E Isso. você, assim, você pode ter imaginado que aconteceu uma coisa horrorosa com a sua mãe, com alguém importantíssimo para você, mas, assim, já não é mais aquilo, até porque você inventou aquilo. Então, você desapega. É só porque na vida nós andamos para frente, para trás, para cima e para baixo, nós não paramos. A nossa vida está sempre em algum lugar, a nossa cabeça está sempre em algum lugar, então a gente sempre vem de algum lugar. E às vezes é muito importante, cara. Você não, a cena não começa no gravando, a cena não começa quando você vem de uma vida, você vem de algum lugar. Então você já está ali, você já está dentro, você já é aquilo, É essa né? sensação que eu tenho quando eu vejo os monólogos que eu já fiz no passado. Que sutilmente, né, a gente acaba demonstrando até a gente entrar realmente no que está acontecendo, quando você deixa afetar, porque você só começa a agir a partir da ação. Mas essa É. preparação permite que você antes sinta, que você crie, né, esse lugar de sentimento para você entrar na cena já em algum nível de sentimento, você já está preenchido de certa forma, né? Então isso é muito interessante porque faz total diferença quando você começa a assistir uma cena que tem a preparação emocional e quando você assiste uma cena que não tem preparação emocional. É muito nítido, né? O que eu estou dizendo, principalmente em monólogos, assim, eu consigo ver isso nitidamente. E nos nossos trabalhos de exercícios que a gente vem fazendo também, quando tem algum exercício de cena, como esse último, eu vi que todos nós, né, o pessoal que fez as cenas estavam preenchidos porque fizeram essa preparação. Porque em algum lugar você vai chegar com essa preparação. Ela te leva, de fato, em algum lugar. Então, isso faz total diferença para o pontapé inicial do trabalho, da cena, para você entrar. Pois é, porque tudo começa um pouquinho antes, né? O gravando, você já tem que estar em algum lugar. É muito bom isso, você falar isso sobre os monólogos, porque as pessoas estão gravando coisas, estão tentando produzir alguma coisa durante esse período que a gente está, e fazer novos monólogos é sempre uma boa, ou brincar de fazer cena com outro ator. E aí isso faz diferença, porque, claro, quando você manda o seu material para um produtor de elenco, você vai mandar, ele vai. Cara, já tem que começar de algum jeito. Tem alguma coisa que você está vendo ali. Opa, eu estou vendo já. Esse ator já está em algum lugar. Tem algo que está ali com ele. Eu estou acreditando. Desde o primeiro segundo eu já estou acreditando nele. Então Porque não percam esses primeiros. os olhos estão Fala, dizendo Moisés. uma coisa, assim, quando você É, enche, quando você
tá embutido, né, abastecido desses sentimentos, o seu olhar ele tá preenchido. E aí, quando você começa a assistir a cena, você fala, caraca, o que está acontecendo? Sabe? Aham. Eu acho que chama a atenção. É um lugar muito que a gente não consegue exemplificar, mas é interessante olhar. Você olha aquele ator e fala, caraca, que Tem a maneiro. interessante, essa é uma boa palavra, é verdade. E não, e sem querer mostrar, tô sentindo isso. Não, você só tá e acabou. Só, Uhum, né? é isso. É isso aí. Muito obrigada, querido. Imagina, Amo. Fê. Mamãe Um ama. beijo. Até mais. Tchau. Beijo, até terça. Até. Tchau, Moisés. Tchau. Oi, gente, eu vi aqui, o João perguntou que tem várias cenas. No espetáculo em que o ator tem cenas variáveis, como podemos trabalhar esse acesso? Depende do tempo que você tem, João. Você vai testar. Então, você, durante um ensaio, escolha situações que você imagina que vão te levar para esses lugares. Você já previamente escolhe. Tenta um pouquinho fazer isso em casa. E aí você vai para o seu espetáculo, você vai dizer, para esse momento eu vou pensar essa situação. Depois, para esse momento, vai ser essa outra que eu bolei. Você amarra tudo antes, tá, gente? Vocês têm que pensar na situação antes. Vocês podem até testar. Tem coisa que não funciona e que você precisa mudar na história. Tem coisas que você precisa reajustar para ver se funciona. Então, você pode testar antes. E aí, chegando na hora, João, se você tiver tempo entre uma cena e outra, se você tiver aqueles minutos de preparação, tente fazer isso. Faça durante o ensaio, veja como é que isso funciona para você. Tá? É possível, mas você precisa de tempo. Também não é tempo demais, não, tá? Mas precisa. Pelo menos uns 10 minutos. Passa por 7 cenas. Talvez você não precise em todas as 7. Você pode, só pela própria sequência de situação do personagem, você já está afetado pelo que acontece com ele. A não ser que você tenha dificuldade em entrar naquele lugar. Aí você faz. Teste, vá vendo o que funciona para você. Dicas sempre maravilhosas. Isso aí, viu, João? Arrasaram. Pois é, gente. Então, basicamente é isso. Vocês têm alguma pergunta? Agora é hora das perguntas. Isso aqui eu vou deixar salvo. Eu estou deixando minhas lives lá no canal do YouTube, que eu estreiei essa semana. Vocês já foram lá? Wota Fernanda Martínez. Tá lá. Inscrevam-se, apertem no sininho, não sei o que tem que apertar para poder receber quando atualiza com material. Então, tem coisa lá que não tem aqui, né? E tem coisa aqui que não tem lá. São conteúdos variáveis, mas as lives eu tenho colocado lá. Tá certo? Cheguem lá. Indico Meisner on Acting. My Bible. Tem que comprar pela internet, ele está em inglês. Além disso, tem os 2 de William Esper, também em inglês. Tudo isso da técnica de Meisner. Também tem, mas tem uma ótima também, estudo de texto, mas é outra coisa. Preparação emocional, começando pelo Sanford Meisner e William Esper, já é um ótimo começo. Obrigada, Carolina! Como está no YouTube? Como assim, como está no YouTube? WOTA, W-O-T-A, traço Fernanda Martínez. Viu, gente? Mandou uma lá para onde, Gus? Curtiu, Jack? Que ótimo! Então é isso, gente. Passamos do tempo. Hoje eu até fui comportada, né? Não cheguei a 2 horas. Se tiverem qualquer pergunta, vocês podem me mandar. Mandem nos comentários, mandem no privado. Qualquer coisa que vocês quiserem falar. Mamãe tá aqui, tamo junto. Viu? Vou colocar
deixar aqui no IGTV, depois vou passar para o YouTube. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Testem isso aí com vocês, testem e se lembrem, o que vale é o humano, o que vale é o afeto que a gente tem na vida. O que realmente nos afeta são as pessoas que a gente ama, são as circunstâncias que nos fazem, o que nos faz profundamente felizes. São essas pessoas, entende? Então você se mantém vivo porque alguém está esperando por você. Porque alguém não quer que você morra. Se você estiver sozinho na trincheira, não tiver mais ninguém, se você estiver sofrendo, você não vai fazer tanta força para sobreviver, como se você tiver alguém esperando por você. Entendem, gente? Então escolham situações que mexam profundamente com o coração de vocês. Essas pessoas são pessoas que vocês amam. Então definam situações de uma forma muito clara. Suponha essas pessoas dentro dessa situação afetadas por isso de alguma maneira. Ou você afetado de forma que afete essa outra pessoa. Alguém que você deseja muito ter, sabe? Alguém que você ama e não está nem aí para você. Também serve. Como é que você se sentiria se essa pessoa de repente chegasse para você e te dissesse que te ama, quer casar com você, quer ficar com você? Aquele, sabe? Tudo isso. Nossa, o que que isso significa? Começa a visualizar, a gente fantasia o tempo inteiro. Isso tem um poder absurdo, ilimitado, é muito mais forte do que memória, certo? Então brinquem de imaginar, de se imaginar em determinados lugares. Vocês vão sentir dentro de você. E aí só acrescenta uma pessoa com a qual você vai falar sobre aquilo ou diante daquela circunstância. Tá certo? Como preparar uma situação imaginária quando a cena tem uma curva dramática? Você não vai preparar para a cena inteira. Não tem nada a ver com o que vai acontecer na cena. Você não prepara emoção para a cena. Você prepara só para começar a cena. Você entrou de um determinado lugar. Depois, quando você entra em cena, você vai lidar com o que acontece na cena, que pode ser completamente diferente. Você não usa preparação emocional para o meio da cena. É só para começar. Valeu, Fernanda. Lindo, verdade. Entendo muito, pura verdade. É isso, gente. Mamãe já vai. Beijo. Beijo para todos vocês. Obrigada por terem vindo. Vou deixar tudo gravado. Qualquer coisa, pergunta, já falei, né? Beijos. Tchau.